Boa tarde. Para o trabalho de física de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças de estado da matéria. O trabalho seguirá com o Guilherme, inicialmente falando as 3 mudanças de estado simples, e posteriormente será eu falando da última mudança de estado. A mudança de estado é a passagem de uma substância entre os 3 estados da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. A fusão é uma passagem através do aquecimento do estado sólido para o líquido. O ponto de fusão é o tanto de temperatura que o substância aguenta antes de passar do estado sólido para o líquido. E também há a solidificação, que é a passagem a mudança do estado líquido para o sólido. A vaporização, como o seu próprio nome diz, é a passagem do estado líquido para o vapor ou gasoso. E também tem o ponto de ebulição, que é o tanto de temperatura que a substância aguenta antes de passar para o seu estado de vapor. Além disso, também tem a condensação, que é seu processo inverso, que é a passagem do estado gasoso ou vapor para seu estado líquido. Continuando a fala de Guilherme, eu vou falar sobre a sublimação. Sublimação é uma mudança de estado em que o sólido passa direto para o vapor, sem antes passar pela fase líquida. Também há a função inversa dele, que é a ressublimação, que é a que passa do estado gasoso para o sólido. E a sublimação é um processo em que só ocorre em algumas substâncias e materiais específicos em que o valor da vaporização dele é maior do que a pressão atmosférica. E uns exemplos que nós podemos citar sobre materiais que passam por sublimação é o iodo, o gelo seco e a naftalina. Continuando o assunto do trabalho de física, eu vou falar agora das 3 leis da mudança de estado. A primeira lei é: se a pressão for mantida constante durante a mudança de estado, a temperatura se mantém constante. A segunda lei é: para uma dada pressão, cada substância tem a sua temperatura de fusão e sua temperatura de ebulição. E agora a terceira lei é a variação, variando a pressão, as temperaturas de fusão e de ebulição também variam. O que essa terceira lei quer dizer é que em tais circunstâncias, em tais locais, a temperatura da temperatura de ebulição de algum material fica reduzida. Como é o caso, o melhor exemplo que eu posso dar da água. Que a água, normalmente, a sua temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Mas em São Paulo, que tem a temperatura de ebulição entre 700, a temperatura cai para 98. É pouco. Mas se compararmos com o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest, a pressão lá chega em torno de 8.000. E lá a temperatura de ebulição da água cai para 71 graus Celsius.